Opa, o pessoal já está entrando. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gil. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Márcia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Mi. Bom dia a todos. Estão acompanhando a live. Beleza? Pessoal, vamos bater um papo aqui. Deixei um vídeo lá no meu canal, professor. Oh, tudo bem comigo, mas tudo ótimo, né? Trabalhando bastante. Deixei um vídeo no meu canal, professor Matheus Fonseca. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Aí, sobre macroeconomia, tá? Não sei se vocês acessaram. Ah, Deem uma olhada lá, o que vocês acham, porque eu tô gravando, né, os vídeos aos poucos e mandando para vocês, tá? Ficou um pouquinho extenso, eu peço um pouco de desculpas porque é muito detalhe, pessoal, não teve jeito, tá? Eu tentei reduzir o máximo possível, tá? Para não ficar um vídeo maçante, porque eu sei que ver vídeo no YouTube acima de 20 minutos é praticamente um suicídio. E geralmente o que a gente faz? A gente acelera a velocidade do vídeo, né? Eu sou um desses, tá? Vamos jogar real aí, tá, pessoal? Gosto de jogar real. Então, eu acelero a velocidade do vídeo para ser mais rápido, tá? De vez em quando eu sou um pouco prolixo, alguma coisa, então prefiro. Então, como tinha muito detalhezinho e dá pra gente fazer muito paralelo com outras partes, tá? Principalmente com a crise que a gente está vivendo hoje, tá, pessoal? É, não tem como não falar, né? Não tem como não fazer o paralelo e a gente ficar citando, tá? De maneira geral, pessoal, o que vocês têm dúvidas, assim? Se vocês viram o vídeo, assistiram, o que vocês têm dúvida em relação a exercício, atividades lá que eu mandei? O trabalho avaliativo, né? Já estou terminando já o trabalho, vou deixar o mais rápido possível, tanto no sistema AVA quanto no meu Google Classroom, tá? Para vocês acessarem e vocês vão ter o prazo aí até dia 20 de abril para realizar o trabalho. Não é uma coisa muito difícil, tá, pessoal? É um negócio bem simples, tá? O trabalho em si, tá? Só envolve praticamente leitura, entende? Então, assim, vai ter uma parte um pouco extensa de leitura, mas a resolução em si ela não vai ser muito difícil, ela vai ser bem mais tranquila, bem mais simples, tá? Então vocês viram, né? Se vocês olharam o materialzinho que eu deixei para vocês lá, eu falo um pouco da origem da macroeconomia, né? Inclusive está no vídeo, tá, pessoal? Origem da macro, fala de trabalho, eu já fico até com medo. É o trabalho avaliativo, né? Que vale 5 pontos, né, Jéssica? Então é uma coisa mais de escrita mesmo, né? Então eu vou mandar um arquivo em Word para vocês vão ter que escrever em cima daquilo, entendeu? Vocês vão ter que ir lá e escrever em cima daquilo para mim, tá? Não é muita coisa não, tá, pessoal? É só o trato é um pouco diferente, né? Porque numa prova você faz uma coisa um pouco mais simples, né? Uma prova, né? Porque vocês têm tempo de 1 hora ali, 1 hora, 50 minutos para resolução, né? Quando é um trabalho para casa, com consulta, né? Então tem que ser um pouquinho mais elaborado. Eu puxo um pouco na parte de leitura, tá? Eu sinto que os alunos do primeiro ano ele tem uma dificuldade um pouco grande com leitura, né? E se você parar para pensar em termos de concurso, prova, tá? Tudo que vocês imaginam de prova da vida de vocês, 90% é leitura, tá, pessoal? O resto é detalhe, tá? Então, assim, vocês têm que ter uma leitura muito afiada, muito apurada, saber um pouco das dicas, né, de leitura, que aí vocês se dão bem, tá? Não estou com bastante dúvida na questão sobre o fluxo circular da renda e identidade. Isso é interessante, acho. Então, aquela pergunta que eu fiz é porque vocês fizeram o trabalho do fluxo circular que eu pedi em sala, correto? Correto.
Se vocês fizerem aquele fluxo lá, vocês vão ver que quando eu vou falar de macroeconomia, existem três óticas distintas, né? Ótica da demanda, ótica da oferta e ótica da renda, tá? Essas três óticas, se você analisar como que elas funcionam, elas são os fluxos, tá? Do fluxo circular. É só bater o olho no fluxo circular. Por isso que eu por isso que eu fiz aquela pergunta de propósito. Porque quando vocês verem, fluxo da renda, então vocês vão ver o fluxo monetário de um lado. Fluxo da demanda e da oferta vai ser o fluxo real, só que no sentido contrário. O que é demanda de um, oferta de outro. Entendeu? Então, basicamente, é essa relação que eu peço. Aí você tem que explicar com suas próprias palavras o que quer dizer o quê. Por isso que eu falei em relação ao fluxo, né, o exercício do fluxo, porque aquela representaçãozinha que vocês desenharam, escreveram, tudo bonitinho, alguns já me mandaram já, aquela representação bonitinha é tratada na contabilidade social, tá, em termos de cálculo. E dá para se calcular aquilo, pessoal. É isso que eu quero dizer. A macroeconomia é isso. É uma contabilidade daquilo, tá? Por isso que eu pedi para fazer essa relação. Então vocês têm que escrever tudo que eu estou falando, tá? Expandir e tal, tudo bonitinho, explicar o que é cada ótica, entendeu? Relacionar com o fluxo. O que quer dizer demanda, oferta, renda. Porque se você parar para pensar, Mi, é o seguinte: oferta e demanda, elas são identidades contrárias. Né? Então, por exemplo, assim, oferta. A oferta vai vir tudo do setor produtivo, né? Que é agropecuária, indústria e serviços. Então, são todas as empresas, se você parar para pensar, né? São todas as empresas e o governo gerando bens e serviços para a sociedade. A demanda vai ser tudo que é produzido por esses setores, tá? Na forma de consumo, entende? Somos nós, as famílias, que consumimos. Ou que reinvestimos, ou que é gasto pelo governo, ou que é exportado. Então, basicamente, é isso. Tá? Então, não tem muito segredo. Até falo num dos vídeos, um agente oculto que tem lá, tá? Num dos meus vídeos. E eu trato sobre esse agente oculto, tá? Que é, né, novamente, né? Assista o vídeo, né? Os vídeos, tá? As lives que eu fiz de sexta já está lá, assim como outras duas lives que eu fiz, uma segunda e uma terça, tá? Uma segunda à noite e a outra terça à noite que eu fiz. Essa live aqui também eu vou botar no YouTube também, essa live, acho que vai ficar mais fácil. E o meu canal, né? Professor Matheus Fonseca. Acessem lá, se inscrevam, curtam e compartilhem os vídeos, né? Por gentileza, é bom dar um feedback, comentar, se vocês quiserem lá falar alguma coisa. Eu tô sempre postando as coisas lá, tudo bonitinho. Bom, voltando aqui à macroeconomia, tá, pessoal? Macroeconomia, pessoal, é uma ciência relativamente nova, tá? Não é uma ciência igual à economia, por exemplo, que ela surge no final do século XVIII, tá? 1700 e pouco, tá? Com o Adam Smith, ou seja, ela é muito mais recente, né? Praticamente do início do século passado. E tudo que gera ela, tudo que gerou a teoria macro foi a crise de 1929. Né? E não dá para a gente não pensar em crises, né? Quando a gente está pensando em 1929, não dá para fazer um paralelo com a crise econômica que nós estamos vivendo hoje. Né? Que não é econômica, né, por assim dizer, ou seja, não é um problema de falta de demanda, é um problema de oferta, literalmente. Tá? Porque teve que se parar tudo. Tudo teve que ser congelado momentaneamente por causa de uma pandemia. Tá? Totalmente diferente da origem da crise de 1929, que é uma crise de superprodução. Também tem origem na oferta, mas a sua consequência é que não havia demanda. Tá? Sua consequência, né? Hoje existe a demanda, mas não tem oferta porque está tudo fechado, está todo mundo enclausurado nas suas casas. Tá? Trabalhando em home office, assim como eu estou fazendo aqui, né, trabalhando em home office, dando aula para vocês.
Tá? Então, 29 foi um pouquinho diferente. Tá? E o diagnóstico da crise, pessoal, em 29 foi o seguinte, foi o que se existia de teoria na época. Tá? A teoria na época que vigorava é a teoria de Sé, né? A lei de Sé, tá? Que diz que toda oferta cria sua própria demanda. Ou seja, tem até uma brincadeira, né, que o Smith fala, né, por que existem destilarias, por que existiriam destilarias de uísque na Escócia, que o Adam Smith é escocês, né? O que veio primeiro, né, as destilarias ou os consumidores de bebida escocesa, né, de uísque, né? Então, o Smith brinca com isso na Riqueza das Nações e dá a entender que toda oferta, você pode ofertar o quanto que você quiser, que a demanda vai absorver, tá? Isso vigorou muito, assim, tipo, essa teoria, ela vigora até 1929, tá? Ou seja, nós estamos ali falando de 1700 e alto até o século XIX inteiro, tá? E aí chegamos em 1929, a quebra da bolsa e o diagnóstico, não, deixa que o mercado se vira, tá? Só que tem um detalhe, né? O mercado não se virou. O mercado não achou o curso do rio, não resolveu, tá? Por quê? O livre mercado tem esse problema, né? Ele nem sempre funciona. Quando ele está funcionando, ótimo, né? Eu costumo brincar que é igual o motor. Quando está funcionando, cara, vai andar. Desligou a chave, aí que é o problema. Por quê? Para dar partida, preciso de algumas coisas a mais. Não é simplesmente gerar uma chave, tá, pessoal? Você tem que ter um motor de partida, você tem que ter combustível, você tem que ter pressurização de combustível. Então, assim, ligar um motor requer alguns passos, algumas coisas que são acessórias ao sistema, tá? Para que ele funcione normalmente. Tá? Isso é qualquer motor a combustão, tá, pessoal? Sistema econômico é a mesma lógica. Tá? Enquanto está funcionando, amigo, tá? Só tem que fazer manutenção de vez em quando, tá? Então, assim, toca o pau. Agora, quando ele para, aí que é o problema. Porque como é que faz? Né? E aí tem a origem da macroeconomia com Keynes. Tá? Keynes é um escocês, é um britânico. O escocês não, ele é um britânico, tá? Um inglês. Inclusive ele é lord, né? Ele pertencia à Câmara dos Lordes, não à Câmara dos Comuns. Se vocês não sabem, o sistema parlamentarista inglês é uma das coisas mais sensacionais que tem. É mais ou menos igual a brasileira, só que com nomes diferentes, tá? Existe a Câmara. Existe a Câmara e o Senado, mas com nomes diferentes. Uma é a Câmara dos Comuns, que seria nossa Câmara de Deputados, e a Câmara dos Lordes, né? Que seria a Câmara seria o Senado. Né? E a junção dos dois faz o parlamento ao Congresso Nacional. E o Keynes foi considerado Lorde, tá? Devido à sua importância. Por quê? Antes dele escrever esse livro, ele assessorou os principais países para tirar esses países da crise. Tá? Ele assessorou o Franklin Delano Roosevelt, tá? Para fazer o New Deal, né? Que é o grande pacto, né? Que era um acordo, tá? Entre todos os setores da economia, tá? Que seria necessário gasto público, né? Até brinco no meu vídeo, né? O Keynes chegou à loucura de falar o seguinte: olha, se eu não tiver mais o que fazer no limite da coisa, tá? O Estado não conseguir mais fazer obras, realizar obras de infraestrutura, caramba, o governo tem que fazer o seguinte: tem que contratar uma galera para abrir buraco e contratar uma outra galera totalmente distinta para fechar os buracos, justamente para gerar demanda agregada. Tá? Por quê? O diagnóstico do Keynes era que faltava demanda, ou seja, as pessoas não estavam consumindo. Aí vocês vão me perguntar assim: mas professor, como é que as pessoas param de consumir? É simples, nós estamos no meio de uma pandemia. Você não sabe se amanhã você vai ter emprego, você não sabe amanhã se você vai ter salário, você não sabe amanhã o que vai ser da sua vida, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Aí eu pergunto para vocês: vocês vão gastar loucamente, insanamente? Vão comprar tudo que vocês têm? Dificilmente, né, pessoal? Ou seja, vocês vão reduzir a sua demanda ao mínimo necessário. Ou seja, vocês vão cortar tudo quanto é coisa supérflua. Tudo que é supérfluo. Vocês vão cortar, tá? E vocês vão consumir o mínimo necessário, tá? Só que isso, individualmente, é uma coisa. Isso globalmente, ou seja, todo mundo reduzindo essa demanda,
aí é outros 500, pessoal. Por quê? Porque as expectativas, coisa que o Keynes trabalha, tá? Essa parte de expectativas dele é uma das coisas mais célebres dele, né? Essa coisa de ursos e touros, né? Ou seja, expectativas altistas e expectativas baixistas. Isso não é só um termo de bolsa, não, tá, pessoal? Quando o Keynes está falando isso, ele está falando do cidadão médio, tá? Ou seja, se existe expectativa de crescimento, o cidadão médio sabe que ele vai ter emprego, vai ter renda, tá? Então, esse seria o raciocínio, tá? Esse seria a ideia. E quando o cara tem um pensamento urso, né? O behaviorism, né? Que ele chama, ele vai ter uma sensação de, olha, eu preciso economizar o máximo possível, porque eu tô vendo que no horizonte a coisa não vai ser boa. Não sei se eu vou ter emprego, não sei se vou ter renda, tá? Não especifiquei, mas, por exemplo, até então só existia dois tipos de desemprego, né? O desemprego friccional, até o Keynes escreveu a teoria dele, né? O desemprego friccional e o desemprego voluntário. Ou seja, ou você estava desempregado porque você queria, ou simplesmente porque você estava numa mudança de emprego. Né? E o Keynes, em 29, ele observa que as pessoas queriam trabalhar, que existia o desemprego involuntário. Né? Eu acho que esse é a grande sacada dele, né? E diagnosticar essa falta de demanda e identificar esse desemprego involuntário, né? Ou seja, muitos de vocês aqui querem estar trabalhando, querem estar fazendo as coisas, só que não tem como, né? Então, mais ou menos era essa relação, tá, pessoal? Ele formula, né, o princípio da demanda efetiva, porque até então as teorias microeconômicas clássicas e neoclássicas tratavam apenas da parte da oferta, né? Por quê? Porque se baseavam na lei de Sé, né? Ou seja, toda oferta cria a sua própria demanda e dane-se o resto. Né? Só que 29 provou por A mais B que nem toda oferta cria sua própria demanda. Né? Você pode ofertar infinitamente, só que vai haver um momento que não vai ter demanda justamente por quê? Porque existem as expectativas que vão afetar os agentes. Tá? Eu falei de uma frase, tem outra, né? Outra frase do Keynes que eu acho sensacional, né? O Keynes é um cara que sempre lutou consigo mesmo, né? Porque ele é um cara que vem da escola neoclássica, tá? O mentor dele, orientador dele, por assim dizer, né? Na academia, foi o Alfred Marshall, um cara que deu um salto absurdo na teoria microeconômica, tá? O Marshall. E ele estava muito apegado ainda a isso, né? Então, quando ele formula a teoria macro, né? Quando ele escreve seu livro, ele é um cara que está tentando se desamarrar das velhas ideias, tá? De se desamarrar da parte neoclássica e formular algo novo, né? Inovar, por assim dizer. Né? Tem uma frase aqui que eu gosto muito, né? Eu gosto excepcionalmente dessa frase porque é faz da minha epígrafe, das minhas dissertações e da minha tese, né? Que a dificuldade, né? Ele fala assim que a dificuldade reside não nas novas ideias, né? Ou seja, as novas ideias a gente tem à torta direita, mas em escapar as antigas, né? As velhas ideias. Tá? Porque uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você quebrar seus paradigmas. Né? Tudo que você acreditou que funcionava, tudo que você acreditou que aquilo era a verdade, e numa hora para outra aquilo cai por terra, tá? É muito difícil. Tá? É muito difícil nós nos desapegarmos de ideias velhas, antigas. É por isso que eu gosto de falar essa frase. Porque tudo que ele propõe é um desapego da teoria antiga. Ou seja, esquece a teoria antiga. Ela é válida? É, individualmente, beleza, mas vamos pensar na parte macro. Ou seja, vamos pensar globalmente? Vamos. Então, é por isso que ele escreve o livro, né, em 36. Ele grande parte dos planos do Churchill, né, pré-Segunda Guerra Mundial, né, o próprio Roosevelt nos Estados Unidos, né, os planos europeus de fomento e ampliação de investimento e tal. Basicamente, pessoal, tudo é o Keynes, tá? Tudo é o Keynes que faz nesse período.
Tá? Em 36 ele lança o livro, né, que eu deixo citado lá, ó, esse livrinho aqui. Essa aqui é uma versão antiga minha, tá, pessoal? Comprei num sebo. Tá até amareladinho ele, gente, tá? Todo anotado, todo rabiscado, porque tem umas coisas bem importantes aqui para saber. Duas coisas, se vocês forem pegar esse livro para ler, pelo amor de Deus, tenham paciência, porque ele escreve muito mal. O Keynes podia ser muito bom em muitas coisas, mas uma coisa que ele não era bom em escrita, tá? A escrita dele é uma porcaria, literalmente. Você não entende o que ele fala, tá? Precisa de tipo uns 4 biógrafos para entenderem o que ele falou em algum momento, tá? Porque é sério, tipo, é muito ruim. Ele escreve muito mal, tá? O que tem o Marx, que tem todo um cuidado com a escrita, tem o Keynes, que é um desleixo. O Keynes é um desleixado mesmo, né? Tipo, é terrível isso, tá? E tem outra frase, né, que eu gosto muito, que não é do Keynes, mas é do Antônio Delfim Neto, né, que diz a importância da obra do cara, né? Tipo, ele fala assim, né? É incrível que o Keynes pensou, né? Ele foi muito mais que um economista. Realmente, ele foi um estadista. Tá? Muita gente... O meu orientador mesmo falava, o Keynes foi um estadista. Tá? O que ele escreveu é muito mais relevante para a economia do que tudo que fizeram depois. De certa forma, pessoal, ele está certo. Porque ele vai delinear, a partir daquele momento, todo o arcabouço macroeconômico, todo o sistema de contabilidade nacional, tá? Que a Ami falou aqui, tá? Sobre as óticas, tá? PIB, tudo, pessoal, tudo. É um livrinho só. Então, por isso que ele é de suma importância. Né? E tem muito cara que não lê ele. Tá? Tem muito cara que não lê. Tá? Então, basicamente, macroeconomia, ela vai estudar a economia como um todo, tá, pessoal? Ou seja, ela vai estudar a determinação dos grandes agregados macros. Né? O que seriam esses grandes agregados macros? Seriam aqueles agregados que você juntasse tudo que seria de tratado de maneira individual na microeconomia e juntasse numa coisa só. Então você tem renda, produto nacional, nível geral de preços, né? Emprego e desemprego, que é muito importante, estoque de moeda e demanda por moeda, taxa de juros, balança de pagamentos, taxa de câmbio, tá? Nível de investimento. Então, assim, são N fatores que globalmente, tá, vão afetar o nosso dia a dia. Perfeito? Né? Essa abordagem ela é interessante porque, ao analisar os grandes agregados, né, você consegue visualizar aquilo que vocês visualizam quando vocês estão analisando o fluxo real, fluxo monetário naquele exercíciozinho. Ou seja, você vê como é que funciona o mercado de bens e serviços, você vê como é que funciona o mercado monetário, você vê como é que funciona o mercado de fatores, tá? E outros mercados, como o mercado cambial, mercado de trabalho, tá? Então, você consegue enxergar essas relações, embora seja uma relação extremamente simples, né? Uma simplificação, um modelinho, ali, pessoal, você pode fazer ilações assim absurdas, né? Ou seja, você pode partir para tudo quanto é coisa ali que dá para trabalhar dentro da parte de contabilidade e macroeconomia, tá? Em termos de objetivos de política, né? Ou seja, quais são os objetivos básicos de política macro? Né? Nós temos alguns objetivos, né? São 4. 2 de curto prazo e 2 de médio prazo, né? Os 2 de curto, que é o mais importante, alto nível de emprego, ou seja, dado a sua população economicamente ativa, tá? Aqui no Brasil vai dar mais ou menos 120 milhões de habitantes, tá, pessoal? Dos 210, 120 faz parte da PEA, tá? Que é a população economicamente ativa. Ou seja, é aquela pessoa que está entre 16 e 65 anos, ou seja, está apto a trabalhar, tá? Ela tem que estar com uma alta capacidade ela tem que estar em grande parte empregada, tá? Isso quer dizer, ou busca pelo pleno emprego, ou seja, tipo, pegar essa população economicamente ativa e colocar o máximo possível no mercado de trabalho, tá? Trabalhando de fato e não pedindo trabalho. Tá? Segundo objetivo, estabilidade de preços, né? Inflação baixa e estável, tá? Por que isso é importante? Nos anos 80 e 90, pessoal,
até um pouco antes até, tá? Isso aí a gente vai... O caso brasileiro é desde a década de 50 com o JK, tá? O que que acontece? Quando o JK ele faz aquele plano de metas maluco dele, ele começa a acelerar a inflação. A inflação que antes era de tipo 8, 10% ao ano, tá? Isso de 45 até praticamente 60, 55, 56, tá, pessoal? Que é o começo do plano JK. A inflação ela sempre dava suas alterações, mas era uma inflação um pouco. Já vou chegar lá, Márcia, já vou chegar lá. É, já vou chegar nessa questão aí já dessa dicotomia, tá? A inflação brasileira sempre teve assim perto do início de dois dígitos ou muito baixo quando era dois dígitos, tá? E a partir do JK essa inflação ela começa a ser persistente, tá? E como ela começa a ser persistente, né, essa inflação ela vai se acelerar grandemente com o plano JK, tá? E aí nós vamos ter todo aquele imbróglio dos anos 60, tá? Até o golpe militar, etc e tal. E os governos militares, em vez de sanar o problema, eles simplesmente institucionalizaram a inflação, ou seja, todos os preços da economia teriam reajustes automáticos, para vocês terem ideia. Tá? E foi isso que fez com que o Brasil convivesse muito tempo com a inflação elevada. Sem encontrar outros mecanismos, né? Como, por exemplo, proibição de negociação de qualquer coisa em dólares, né? Que é muito diferente dos países da América Latina. Os países da América Latina são muito mais liberais em negociação de bens, né? Em relação a dólar. Né? Ou seja, o dia a dia se trabalha, por exemplo, na Argentina com peso, tá? No dia a dia. Mas quando você está falando em carro, casa, coisas de alto valor, eles trabalham em dólares, né? Coisa bem maluca. E negociam em dólares, né? Ou seja, existe um dólar, existe um câmbio paralelo, né? Na cabeça do sul-americano, que é diferente da cabeça do brasileiro, que não, isso não existe, porque foi proibido legalmente falando, tá? Então, e o Brasil conviveu muito com isso, né? Até os anos 80. Nós tivemos dois choques do petróleo nos anos 70. Anos 80 a gente foi o caos, os anos 80, ou seja, a gente teve que fazer um esforço praticamente de guerra para a gente zerar a nossa balança de pagamentos. O bom era que a gente tinha condições de zerar a nossa balança de pagamentos. Por quê? Porque nós tínhamos um parque industrial, tá? Ou seja, nós tínhamos um parque industrial maduro, né? Como eu gostava de dizer meu professor Pedro Fonseca, né? Ou seja, era um parque industrial que gerava bens de capital, máquinas, equipamentos, era sensacional, tá? Só para vocês terem ideia, a gente, nos anos 80, a gente começa a década de 80 com produção de 30 mil carros ano, tá? Ou seja, um negócio absurdo. Ao passo que, se você pegar, por exemplo, Coreia do Sul, Coreia não produzia nada. Só que a diferença né, e é aqui que a gente está, o que foi feito depois? Né, e é aqui que eu acho que é a diferença entre os tigres asiáticos e economias da América Latina. Nos anos 80, né, com o avanço do neoliberalismo nos Estados Unidos e na Inglaterra, isso se força de cima para baixo nas economias periféricas, tá? Com exceção da Ásia. Tá? A Ásia é um caso bem particular, tá, pessoal? Não dá para comparar. E se adota as medidas neoliberais a full, tá? Pouco Estado na economia, tal. E é justamente o contrário que fez os países asiáticos, né? Eles não, a economia, o Estado não saiu da economia, muito pelo contrário, o Estado permaneceu e ainda permanece ainda coordenando, né? E a inflação, ela foi fruto de, né, no Brasil em especial, né, de um convívio muito grande, né? Tem até a teoria do Yoshiaki Nakano e do Bresser Pereira, que é a inflação inercial, tá? A única tese genuinamente brasileira, ou seja, você remarca preço, né, sempre, dado que você sabe que a inflação ela sempre vai existir, então você sempre vai remarcar ela. Então, então o Brasil conviveu muito com isso até 94, né, quando você tem um plano real e aquilo é uma puta engenharia social, pessoal, uma engenharia social sensacional. Tá, não vou explicar aqui, porque senão vou precisar de umas 10 lives para explicar o plano real, porque é extremamente complexo. O plano complexo não é, mas trocar ela em miúdos é um pouquinho difícil. Tá? Terceiro objetivo, né, seria a distribuição de renda, que é de médio prazo, tá? E o quarto, crescimento e desenvolvimento econômico. Mas como, ó, vamos voltar aqui. A Márcia fez uma pergunta, né,
que no vídeo de ontem eu falo, né, que existe uma relação inversa, né? Ou seja, geram dicotomias, tá? Não sei se ficou claro no vídeo, deu uma embananadinha lá no vídeo, mas eu acho que deve ter ficado claro depois que eu corrigi. Eu não edito não, tá, pessoal? Estou uma preguiça sensacional de fazer isso, tá? Quem sabe faz de uma vezada só e toca o barco. Não vou parar o vídeo, cortar, não tem saco para isso não. Então vamos lá. Inflação e desemprego, pessoal, foi uma dicotomia, né, encontrada nos anos 60 pelo Phillips, né? E ele é americano, o Phillips é americano e o Ockham é inglês, né, o Arthur Ockham. E eles veem essa relação entre inflação e desemprego e depois inflação e crescimento, né? E aí a Márcia, né, pergunta, né, que eu falo dessa relação inversa, ou seja, realmente existe uma relação inversa, né, inflação elevada, inflação mais baixa tem uma relação inversa com o desemprego, né, ou o emprego. Geralmente a gente trabalha só desemprego, tá, pessoal? Existe uma taxa natural de desemprego, uma idiosincrasias que é do modelo, tá, pessoal? Mas não vou ficar explicando, não, tá? Porque eu acho que é muito pesada a matemática. Você não teria que explicar a equação de Taylor e eu acho que não vai acrescentar muita coisa a vocês, tá? E aí ele faz uma curva, tá, pessoal? A curva, ela é uma curva negativamente inclinada, né? E fala dessa dicotomia, né? Ou seja, quando há um desemprego muito alto, a inflação vai ser baixa. Quando há um desemprego menor, a inflação vai ser alta. E faz sentido, né? Porque quando você está usando a plena capacidade dos recursos produtivos, ou seja, você não tem mais oferta de recursos produtivos, a demanda é maior, o preço da mão de obra aumenta, tá? A gente viveu isso nos anos de 2010, tá? Não sei se vocês lembram, nós tivemos um crescimento absurdo, a inflação começa a acelerar, porque começa a ter muita renda na economia. As pessoas começam a gastar, né? Tem uma demandar mais. E a oferta ela começou a esbarrar no seu limite, tá? Então faz sentido, teoricamente. Mas aí a Márcia pergunta, né? Mas como se explica o que se fala hoje no Brasil? Desemprego em aumento, inflação não abaixando. Como entender isso na prática? Bom, aí é que tá todo fruto, né, de, sei lá, 6 anos de pós, 7, 8, 9 anos, vai, pessoal, vamos arredondar aí, vai. Uns 8 anos. 8 anos que eu trabalho só com isso, tá? Qual que é a origem da inflação? E é aqui que a gente precisa ter clareza sobre isso, tá? As pessoas pensam que inflação é uma coisa de relação de oferta e demanda de bens, tá? E que simplesmente, se eu ampliar a oferta, não vai existir inflação, o que é uma falácia. Porque a inflação, ela não é só oriunda dessa relação de oferta e demanda, tá? Por quê? Porque estamos trabalhando em economias globalizadas, monetárias, e estamos trabalhando em economias que não produzem tudo, tá? Eu preciso de importação e exportação. Eu preciso disso, tá? Dado que a gente tem essa ciência, então eu posso dizer que, vamos supor, que o preço do petróleo, não sei se vocês estão vendo, a OPEP está numa briga desgraçada, né? A Arábia Saudita e Rússia estão querendo se matar porque o preço do barril de petróleo tava muito caro. Aí, não, vou ofertar agora o quanto quiser. A Arábia Saudita botou lá, está querendo ofertar 12 milhões de barris por dia. Só que para ela fazer isso, ela tem que coordenar com os coleguinhas para reduzir a quantidade. Porque senão vai ter muita oferta de petróleo, o preço vai despencar. Tá? E quando você despenca o preço do petróleo, tá, você tem alguns probleminhas. Né? Por exemplo, você inviabiliza a produção em alguns países. Tá? Mais ou menos Estados Unidos, tá? Estados Unidos hoje é exportador líquido de petróleo, tá, pessoal? Estados Unidos praticamente não precisa importar mais petróleo. Ele se tornou exportador por causa do petróleo de xisto ou shale gas, tá? Que é o feito por meio de fracking, né? Ou seja, um xisto betuminoso, tá? Que eles conseguem absorver e extrair é, gases de petróleo e outros componentes químicos, tá, para a sua indústria. Beleza. O custo de produção deles é de US$ 45 o barril. Tá? Ou seja, eles precisam de US$ 45 para que seja viável. Qualquer preço menor que isso, ela dança. Tá?
E aí a Arábia Saudita tá numa briga desgraçada. Aí vamos supor que, sei lá, eles entram num acordo lá na OPEP e como fala o seguinte, não, agora a gente só vai ofertar 2 milhões de barris por dia a cada país. Tá? Não vai dar nem uns 12 milhões, vai dar tipo, sei lá, 10 milhões só de barris. Ou seja, você vai diminuir a oferta mundial de barril. O preço vai disparar. Isso vai ter influência aqui no Brasil? Claro que vai. Por quê? Por que vai? Porque o preço do petróleo ele determina muito da cadeia produtiva. Pode parecer loucura, pessoal, mas vamos lá que o raciocínio é mais simples do que parece. Tá? Quando você tem no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que é exportador de petróleo, ou seja, ele tem independência de petróleo. Ele teoricamente é autossuficiente em petróleo. Só que tem um porém, ele não refina esse petróleo. Né? Por quê? Desde os anos 80 a gente não constrói refinaria. Né? E se você falar para mim que a frota dos anos 80 é a mesma que tem hoje, por favor, né? Faz uma análisezinha bem simples na cabecinha, porque não é, tá? Mudou muito. E nosso sistema logístico é tudo baseado em caminhão, tá? Não todo, né? Tô exagerando aqui, mas grande parte é, tá? É baseado em caminhão. E o que isso influencia? Como nós somos importadores líquidos de combustível, diesel, gasolina, querosene de aviação, entre outras coisas, como nós somos importadores líquidos, toda vez que há uma alteração no preço do petróleo lá fora, isso faz com que a Petrobras, que é o regulador, né, junto com a Agência Nacional de Petróleo, ao importar os combustíveis, isso influencia no nosso dia a dia. Não é à toa que vocês agora estão vendo o preço de combustível a R$3. Voltou a gasolina a ser R$3, 4 baixo. Né? 4 baixo, R$3. Etanol a 2,89. Só que o etanol é produção nacional, tá, pessoal? Então, só que ele acompanha o preço do combustível, tá? Então, essa alteração de preços é chamada de inflação importada ou inflação de custos, tá? Tem um economista da UFRJ, João Sixu, que trabalha muito com isso. Tá? E eu, como economista, né, se vocês pegarem meu Lattes lá, verem todos os meus artigos que eu trabalho, que eu já publiquei, né, eu trabalho justamente com essa questão. Inclusive, na minha tese, eu busco trabalhar, no meu terceiro capítulo, eu procuro saber a origem da inflação brasileira. E eu vejo que grande parte da inflação brasileira não é uma inflação de demanda, essencialmente, é uma inflação de custo. Ou seja, e essa inflação de custo ela é vinda de onde? Da taxa de câmbio. Tá? Ou seja, a taxa de câmbio é que vai me determinar o nível de preço da economia. Por isso, Márcia, olha que legal, o desemprego está estourando no Brasil. Ou seja, vai aumentar muito o desemprego no Brasil. E a inflação não abaixa. Por quê? Qual foi a variável que estourou nos últimos um mês e meio aí? Um mês e meio. A taxa de câmbio, ela explodiu. Nós saímos de uma faixa de R$4, 4,10, vai. Já está 5,30, tá? Então, assim, ela estourou. Isso faz com que eu tenha que remarcar todos os níveis de preço na economia, tá? Ainda assim, ainda assim, não explica porque, por exemplo, o preço do combustível baixou. Isso tem duas explicações. Uma, a demanda caiu. Tem carro andando na rua? Tem uns malucos andando na rua, mas de grande forma, pessoal, você dá para andar na Colomba 250 por hora, tá? Não vão fazer isso. Mas dá para andar na Colomba 250 por hora porque não tem ninguém, tá? Você anda na Paraná, na Duque de Caxias, não tem ninguém na rua andando de carro, tá? Só umas bestas que estão passeando. E então, assim, a demanda caiu e o preço do petróleo despencou. Pô, o preço do petróleo deve estar 27 dólares, 22 dólares o barril. Ah, não sei, pessoal, tá na faixa ali dos quase 30 dólares, tá? Eu tenho que atualizar aqui, eu não olhei, tá, as variáveis do mercado hoje de manhã, tá, pessoal? Perdoai aqui o tio, porque às vezes o tio falha, tá? Então, por isso que explica essa queda, tá? Mas em grande medida, se nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, não houvesse pandemia nem nada, esse preço subiria se houvesse esse aumento do nível de desemprego. Acho que deu para entender, Márcia, mais ou menos a sua pergunta, tá? Então é complicado, tá, essa dicotomia, porque nós temos que analisar outras variáveis. É o que eu falei, macroeconomia não é um negócio separado, não é um negócio que é assim, é fechado, duas variáveis e acabou. É um negócio mais amplo, tá? Por isso que
é meio complexo, né? A gente trabalhar com isso, dizer tal. Eu tenho mais ainda uns 20 minutinhos aí de live. Em termos de política, instrumentos, né? Ou seja, política econômica, né? Nós estamos falando aqui de 5 políticas essenciais, tá? Política fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas, tá? Dado que raciocínio razoável para entendimento. Que bom, mas que bom. É meio complexo, tá, pessoal? Uma das coisas mais difíceis e que eu acho que é mais essencial a gente entender é como que funcionam esses mecanismos, tá? Porque quando nós assistimos jornal, né, nós vemos algum especialista em economia, né? Os Sadenbergs da vida, Miriam Leitão, tá? Não tem nada contra não, tá, pessoal? Mas eu acho que eles entendem menos de economia do que eu entendo de culinária, né? Aquela coisa bem, né? Assim, não sou um expert na cozinha, tá? Mas eu sei o meu lugar. Então, quando às vezes eu não fico criando ideia absurda, tá? Então, assim, se eu não sei, eu falo, ó, galera, não sei, vou pesquisar, tá? E economia é muito disso, tá? E as pessoas tiram suposições meio absurdas em cima e tentam explicar, e eu falo assim, gente, não tem nada a ver, eu acho que, né? E economia é um negócio que é mais complexo, né? Tanto é que economia hoje em dia ela é considerada mais ou menos igual a um sistema de meteorologia. É um sistema muito complexo, né? É um sistema que não é simples analisar, tá? Não dá para simplesmente eu pegar economia e falar o seguinte, não, tá no meu modelo aqui, toma. Não dá, galera. Modelar é muito difícil, é muito complexo, existem muitas variáveis, tem muitos pontos soltos que você não analisa. Né? Sistema financeiro é um negócio que ninguém bota em modelo porque vira uma bagunça, vira. Né? E esses são pontos de vista jornalística. Canalice, né, Márcio? Desculpa falar, mas é canalha, né? Tem umas coisas que o Sadenberg fala que às vezes é um pouquinho, né, forçar um pouquinho demais a academia, sabe? Né? Esmiuçar pro povo. Então, aí que tá, Marcelo, não esmiuça pro povo, engana. Engana, tá? Eu acho que engana. Não esmiuça. Muito pelo contrário. Às vezes o que significa uma determinada coisa, o cara inverte e fala que é aquilo. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver, sabe? Se você quiser entender de economia, 2 coisas. Desliga a televisão, tá? Ponto. Não vai se guiar por televisão, porque isso aí é furado. Tá? Então, leia, vai ler, pega algum blog, tem alguns blogs bem legais de economia. Eu mesmo abri um canal para discutir isso, tá, pessoal? Até depois, se vocês quiserem temas, tá? Tô querendo fazer mais vídeos assim, com tempo, né, para discutir economia. Se tiverem temas para discutir, manda para nós aí que a gente discute. Tá? Fazer umas livezinhas assim, mas não em termos de sala de aula, tá? Mas sim em termos de aprendizagem. E aí a gente consegue conversar, porque aí daria pra gente vislumbrar algumas coisas, desmistificar outras, que às vezes eu vejo que vocês, né, o leigo em economia, ele tem um pouco de dificuldade de entender o todo, né, porque ele não está acostumado a isso. Né? Ler isso aqui é muito difícil, mas depois que você entende, abre a cabeça de uma forma que é sensacional. Tá? Tanto é que macroeconomia foi um negócio assim que eu passei operando um ano, gente, para aprender. Foi um ano, foi o pior ano da minha graduação, foi macro. Foi. Assim, foi o pior e foi o melhor, porque me decidiu o que eu sou hoje, né? Pra vocês terem ideia, tá? E que eu me apaixonei pelo negócio. Eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. É uma das áreas mais difíceis de trabalhar e é o que eu quero fazer. Eu me apaixonei e eu trabalho com isso até hoje, tá? Minha pesquisa toda voltada para isso, né? Sistema financeiro global e política monetária. Então, assim, eu não sou assim. Posso dizer que eu conheço um pouquinho de política monetária, tá? Só um pouquinho. E por isso que eu falo. E vamos lá. Instrumentos de política, né? Política fiscal, monetária, cambial, exportação, né? Comercial e de rendas, tá?
Dado que a política monetária hoje, como é que ela está hoje? Hoje, pessoal, a política monetária não é mais instrumento de política. Não pode ser mais dada como instrumento de política. Por quê? As taxas de juros estão zero. Nós caímos num negócio que o Keynes chama de armadilha da liquidez. Eu olhei para baixo por causa do livro, tá, pessoal? Eu gosto de me inspirar nele. E o que significa essa questão de armadilha da liquidez? Significa o seguinte, que você pode abaixar os juros infinitamente. Ou seja, você pode abaixar para zero, negativo, tal. E isso vai injetar dinheiro na economia. Ótimo. Vai ter gasto? Não necessariamente. Que é o que está acontecendo hoje. Tá? Por quê? Porque o gasto, né, a demanda, ela é determinada por alguns fatores. Né? Eu mostrei lá a equaçãozinha da demanda, né? Y igual a C mais I mais G mais NX. Né? Ou seja, a demanda, né, a renda de um país é determinada pela ótica da demanda, pelo seu consumo, geralmente consumo das famílias, investimento, tá? Investimento público e privado, gastos do governo e exportações líquidas. Tá? Dado que você não tem uma política monetária, tá? Ou seja, você não pode... Você pode abaixar a taxa de juros? Pode, mas não vai resolver nada, porque ninguém vai investir. Estamos em um momento de crise. Tá? Então você não tem política monetária. Política cambial, também o governo não vai atuar em cima. Por quê? Porque mesmo que você atue sobre a taxa de câmbio, você não vai fazer muita coisa, porque todas as economias estão em lockdown. Então não vai resolver muita coisa. Política comercial, muito menos, porque você não vai conseguir exportar ou importar. Lockdown, mesma coisa. Você só tem duas políticas para fazer: a fiscal e a de rendas. Tá? Por quê? Porque é isso que o Estado vai ter que fazer no momento de crise. O Estado tem que atuar. Tá? Esse é o diagnóstico. Tá? O Estado tem que coordenar. Tá? E é complexo falar isso aqui. Por quê? Porque muita gente classifica o Keynes como fiscalista. Ou seja, é um cara que vai torrar dinheiro adoidado. Né? É um maluco no pedaço. Né? A galera ortodoxa considera o Keynes o maluco do pedaço. Ou seja, aquele cara tipo o Smith que chegou em Bel Air e quer tocar o terror. É isso. Né? E que na realidade é muito longe disso. O Keynes não é isso. O Keynes ele só está falando numa questão excepcional, uma questão de crises. Né? Em questão de crises, o Estado tem que coordenar. Simples. Não tem que contar muita coisa. Tá? Simplesmente olha, se você olhar pela ótica da demanda, as famílias não estão consumindo porque não sabem do futuro delas. Tá? O investimento não vai ocorrer porque simplesmente o empresário não tem expectativas de que haja um investimento cresça. Ele vai vender. Ele não sabe nem se ele vai estar, ele não sabe nem se o negócio dele vai estar vivo até o final de abril. Tá? Então ele não vai investir. Pode ser exportado? Pode, mas não tudo, né? A gente não consegue exportar bens não tradables, né? Ou bens não negociáveis, né? Como por exemplo, corte de cabelo. É um péssimo exemplo, pessoal, mas vejam, tem alguns serviços que a gente não consegue exportar, porque não tem como exportar. Corte de cabelo, né? Não dá para exportar corte de cabelo. Né? Parece meio óbvio, mas acontece esses tipos de bens na economia. Tá? Tem bens que são considerados não tradables, né? Não comercializáveis. Tá? Só posso ofertar ele aqui. E então a única variável que me resta é gasto do governo, ou seja, o governo tem que gastar. O problema é que a discussão está sendo feita da seguinte forma: o governo tem que cortar de algum lugar para gastar. Não, não tem que cortar de lugar nenhum, pelo amor de Deus. Parem, né? Aquela coisa assim que tipo me irrita de um tanto que parece assim, gente, não ler o Keynes. É simples, não ler o Keynes. Porque se você cortar de algum lugar, pessoal, tem uma vocês pegarem, entrem no AVA, pelo amor de Deus. Entrem na biblioteca. Peguem um livro da contabilidade social, da Carmen Feijó. Tá? Nova contabilidade social. No livro lá vai ter uma parte de ótica de dispêndios. Tá? Ou seja, que são tautonomia, são tautologias, né? Ou seja, as identidades elas são iguais. Né? Então, o dispêndio vai ser igual à renda, que vai ser igual ao produto. Quando você faz essa tautologia, ou seja, essa identidade, por isso que não é um igual, né? São 3 tracinhos, tá? Significa que aquilo é uma identidade, tá? Quando eu estou cortando de alguém, significa que eu estou tirando renda de alguém, tá? Aí vai falar assim, mas vai cortar a renda do político, tem que cortar mesmo? Não, não é para cortar a renda de ninguém, gente. Deixa a renda lá, deixa o político lá, deixa o funcionário público lá, porque é esse cara que vai gastar.
Porque se a gente começar a cortar de todo mundo, tá? Mesmo que tenha altos salários, você vai quebrar os municípios pequenos, porque o que movimenta os municípios pequenos são esses salários. Né? Você acha que vai funcionar eu cortar salário de funcionário público da comarca, sei lá, de Quixeramobim? Vai resolver alguma coisa? Vai resolver o problema brasileiro? Não, pessoal, não vai. E não dá bilhão, desculpa, vou ter que parafrasear o Ciro Gomes. Não dá bilhão nesse negócio. Então, se não dá bilhão, e essa identidade é verdadeira, eu não tenho que cortar renda. Ponto. Eu não tenho que cortar renda. Eu tenho que aumentar a birosca da renda. Como é que eu faço isso? Jogo dinheiro de helicóptero. É o que o mundo está fazendo. O Trump ligou a máquina da impressora dele. Botou lá o botãozinho e falou: vamos imprimir dólares como se não houvesse amanhã. Passou um primeiro pacote, pessoal, de 2 trilhões de dólares. Isso é o PIB brasileiro. 2 trilhões de dólares. E o que ele vai fazer? Ele vai comprar títulos. Vai comprar títulos. Ele deu um cheque de 3 mil dólares para cada americano inscrito no sistema de previdência deles, que é o sistema social deles. Ou seja, você vai receber na sua casa um cheque de 3 mil dólares. Dá 15 mil reais. Vocês têm ideia do que é isso? E o governo brasileiro fez o Corona Voucher de 600 reais. Isso é uma piada. Aí vocês podem me dizer assim, mas isso vai aumentar o endividamento público brasileiro. Isso vai ser muito... Gente, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo vai gastar dinheiro. Todo mundo vai aumentar seu endividamento. Desculpa, mas qual que é a diferença de eu aumentar, ter um endividamento líquido de 56% ou de 100% na altura do campeonato? Vai fazer diferença na vida? Nenhuma. A pergunta é, eu quero que as pessoas tenham renda, eu quero que as pessoas consumam, eu quero que continuem os empregos? É essa questão que tem que estar sendo discutida. Não esse negócio de, não, temos que cortar, que não sei o quê, que não sei, não tem que cortar de lugar nenhum. Né? O Keynes fala isso, fala, gente, não tem que cortar, tem que aumentar. Tá? O próprio Keynes diz isso. Né? Então é um pouco paranoia, não sei, né? Que tem que se gastar. Tá? O problema é gastar como? A primeira coisa, tem que dar dinheiro para empresário, tem que dar dinheiro para as pessoas. Ponto. Aí vocês vão falar assim, mas vai dar dinheiro para empresário? Dinheiro para empresário. Porque o cara que é dono do açaí, o cara que é dono do sei lá o que, uma lojinha de Xerox, o cara tá parado. As contas não param de vir. Então você tem que dar dinheiro para esse cara, você tem que dar isenção de imposto para esse cara. Falar, mas e as regras constitucionais? Revoga-se tudo, muda tudo, tá tudo errado. Tá tudo errado. E um dos grandes problemas é emenda constitucional 95, pessoal. Um dos maiores absurdos que se aprovou no Brasil, tá? E não se tinha cláusula de escape, tá? Pra vocês terem ideia. Eu fui um dos maiores críticos, eu falei, gente, não tem escape esse negócio, quer dizer que se acontecer um maremoto, tá? Que tá para acontecer nas Ilhas Canárias, né? Que é um negócio assim que eu gosto de né? Possíveis desastres, né? Pode ter um terremoto nas Ilhas Canárias, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, as Ilhas Canárias são ilhas vulcânicas, tal, porque é encontro de duas placas tectônicas, tá, beleza. Se acontecer uma birosca de um terremoto lá, tá? Pode dar um maremoto que atinge a costa brasileira. E aí, o que faz para reconstruir? Não reconstrói, porque não vai ter dinheiro, né? Porque a emenda constitucional 95, ela não permite. Luiz, cortar juros bancários. Eu falei, então, né? Existe um negócio chamado livre mercado, né? Eu não posso cortar juros bancários, eu posso cortar os juros base. O governo brasileiro não se mete com juros bancários. Tá? Pode, e é salutar, é extremamente útil, utilizar os bancos públicos para cortar juros. Coisa que a Dilma fez. Tá? Coisa que a Dilma fez. A Dilma baixou os juros na marra, via bancos públicos. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Tá? Inclusive a Caixa já está fazendo isso, tá? Não sei se vocês viram lá, taxa de juros de cheque especial e cheque especial e empréstimo, não, cheque especial e cartão de crédito, 3% ao mês, tá? 3% ao mês, 2,99 ao mês. Inclusive ela está com capital para comprar dívida de outros bancos, tá? Então se você está com problema bancário em algum lugar aí, seu banco está de sacanagem, te cobrando juros altos, fala que você vai migrar a sua dívida para o banco, para a Caixa Econômica, tá? Aí eu quero ver o que o banco faz. Façam isso, pessoal, porque isso aí vai entrar em guerra, né? Beleza? Então, em época de pandemia, a Constituição pode ser revogada?
não a Constituição inteira, Jéssica. Não quero revogar isso. Eu quero revogar uma emenda constitucional que foi muito mal feita. É só isso. Se você procura saber, é a PEC 55, tá? A Emenda Constitucional 95, tá? Que ela versa sobre o orçamento público. O problema é que leis orçamentárias não podem ser colocadas em Constituição, tá? Tem alguns vídeos, pessoal, eu precisava disponibilizar para vocês, que eu faço uma discussão dessas da Emenda Constitucional 95. Eu tenho um paper publicado com uma aluna aí da própria FAC, tá? A Bárbara, e ela faz uma análise sensacional sobre isso, não orientei o trabalho dela, faz uma análise sensacional sobre isso, porque em casos extraordinários, como que a gente está vivendo hoje, né, a emenda, a Constituição me proíbe de gastar, além do que eu gastei ano passado. Por quê? A Constituição ela prevalece sobre leis ordinárias ou leis complementares, que é a lei orçamentária, por exemplo, a LRF, né, Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma lei, a Lei Complementar 101 de 2000, né, se eu não me engano, 2001, não sei o ano certo, mas é a lei complementar, ou seja, ela é uma lei que ela, se descumprir, não vai dar nada. Que é aquela coisa assim, putz, descumpri, nossa, que caos. Aí eu escrevo uma cartinha e explico por que descumpriu, pô, contabilidade, velho. Dane-se. Agora, na Constituição, não posso. Tá? Eu não posso. E revogar a Constituição, Jéssica, é um negócio complicado, né? A gente não quer dar uma de Orbán aqui, né? Aqui eu não quero que seja Hungria, por gentileza, né? Não quero dar plenos poderes para o Executivo, né? Então, assim, eu acho que tem que ser respeitada a Constituição, mas algumas normas podem ser simplesmente suspensas porque não tem cabimento, né? Ou seja, eu vou engessar o meu orçamento público em relação ao ano passado, só corrigida a inflação? A população brasileira está crescendo, a massa de pessoas idosas está crescendo, ou seja, a participação do Estado ela tem que aumentar, não diminuir. Não tem lógica, não tem lógica eu aprovar um negócio desse. Senão eu vou dizer para vocês, olha, Márcia, você não vai se aposentar. A primeira coisa. E Jéssica, aposentadoria, você vai morrer trabalhando. É isso que eu tô relegando a vocês. Né? Não é isso que vocês querem. Ou é isso que vocês querem. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que senão a gente começa a falar groselha e aí é complicado. Tá? Então, pessoal, o que eu falei mais ou menos, vocês entenderam a parte corte de juros bancários, né? Revogar a Constituição. Temos mais 3 minutinhos aí, né? Considerações, alguma pergunta extra? Nada? Nadinha? Nenhuma perguntinha a mais, pessoal? É complicado, pessoal, são questões complexas, tá? Não é simples. Né? Por isso que eu falei lá numa das aulas, né? Dissociar economia e política é muito complicado. Né? Aposentar só daqui a 4 anos agora. Então, mas eu não sei não, viu? Do jeito que as coisas estão, você pode até ter idade para aposentar daqui a 4 anos, né? Mas se o sistema vai aprovar, já são outros 500, viu? Tem outras formas de atrasar a aposentadoria, que não sejam ditas legais, né? Então, vamos ver, né? Eu espero que realmente você se aposente, mas eu mesmo, com meus 31 anos, eu não sei se eu vou conseguir aposentar. Né? Então, já que vai ter que trabalhar mesmo, né? É aquilo que eu sempre falo para os alunos, né? Tá no inferno, abraça o capeta. É isso, não tem jeito, tá? Estado do Paraná, tomara. Tomara que não passe uma reforma, né? Porque ferraram todos os professores, ferraram todo mundo, né? A lógica de imprimir dinheiro não gera inflação, não quando você tem problema de demanda, tá? Gerar inflação, ela só gera inflação quando você tem quase pleno uso das capacidades produtivas. Por quê? Essa curva de oferta e demanda ela não funciona, é como se fosse uma crescente. Tá? Ela vai ter um trecho que ela vai ser horizontal, posso imprimir à vontade. Tá? Moeda, principalmente em estados de crise, como é hoje, que não vai gerar inflação. E Luiz, se você quiser saber mais sobre inflação, é muito simples. Olha o que os Estados Unidos fez no Quantitative Easy de 2008 para cá. Os Estados Unidos aumentou a base monetária em 5 vezes e isso não gerou uma inflação. Tá? Seja nas economias ricas, seja nas economias em desenvolvimento, a inflação foi virtual. Tá? Ou seja, macroeconomista nos últimos 3 anos tem perguntado assim para o céu, Senhor, o que está acontecendo? Tá? Pessoal, é o seguinte, a live já acabou. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Só tenho mais 20 segundos restantes aqui.
Tudo de melhor sempre, tá? Se tiverem dúvidas, mandem para mim, WhatsApp, e-mail, Fumaça, né? O que vocês puderem aí mandarem, tamo aí, beleza? Um bom dia para vocês, tudo de bom, viu? Até!